Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império. Pessoal, esse ano a Império está trabalhando aula de inglês online de uma forma bem diferente. Como funciona? Você pode escolher quantas horas quer fazer durante o mês. O preço é único. Você pode optar por fazer 4 horas mensais, 8, 12, 16, podendo chegar até 20 horas mensais. O custo mensal é de R$ 750. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou através da nossa página na internet imperiacolenterprise.com.br ou através do e-mail contato@imperiacolenterprise.com.br. Bom, vamos à nossa dica gramatical de hoje. Falaremos a respeito do verbo to go, que significa ir. É um verbo irregular, onde o infinitivo é to go, o passado went e o particípio passado é gone, G-O-N-E. Tudo bem? Agora vamos observar o verbo go utilizando a estrutura do presente perfeito e vamos entender como essa estrutura funciona e o que é que ela quer dizer. Tudo bem? A frase, bem simples, é essa aqui: I have gone. I have gone. Simples, não é? Se fôssemos traduzir ao pé da letra, ficaria eu tenho ido. A impressão que temos é quando usamos o presente perfeito que nós estamos falando de algo que nós começamos a fazer e até então continuamos. Veja bem, é uma dor de cabeça porque isso é e não é verdade. Depende do verbo. Porque aí depende de verbo. Verbo contínuo, verbo não contínuo, verbo de ação, verbo abstrato. Sabe, o problema não está na estrutura. O problema está no verbo. Temos que estudar a característica do verbo para saber exatamente o que nós estamos falando. Portanto, quando falamos I have gone e traduzir como eu tenho ido, tá? Para o nativo da língua inglesa, não é essa mensagem que ele vai entender. Porque quando você diz I have gone, significa que você saiu do seu local de origem, foi até algum lugar e até o prezado momento você não retornou para o seu local de origem. É mais ou menos assim: você foi, está lá, como quem diz, eu estou lá. Se eu estou lá é porque eu não estou aqui. Ah, brincadeira, claro. É aquela história, eu fui, mas eu ainda não voltei. É mais ou menos essa linha. Então, não tem como, tá, traduzir I have gone como eu tenho ido. Mas, Márcio, e se eu quisesse dizer assim, ó? Eu tenho ido à praia com frequência. Veja bem, aí você vai traduzir assim: I've always gone to the beach. I've always gone to the beach. I have always gone to the beach. O nativo da língua inglesa vai entender: eu sempre fui à praia. É isso que ele vai entender. Ele não vai entender:
Eu sempre tenho ido à praia. Como quem diz, eu vou para a praia constantemente. Não é isso que ele vai entender. Olha para você ver como é bem complicado, tá? Porque se você falar I've always gone to the beach, ele vai entender que você sempre foi à praia e não que você tem ido à praia com frequência ou que você sempre vai à praia. I've often gone to the beach. I've often gone to the beach. Eu tenho ido com frequência à praia. Não é isso que ele vai entender. Ele vai entender que você foi à praia com frequência. Tá? Aí é aquela história, você vai ter que explicar. Mas você continua indo para a praia com frequência, parou. Portanto, o problema não é falar inglês. O problema é pensar em inglês. O pensar em inglês que é complicado. É você parar e observar a estrutura e saber o que é que eu quero passar com essa estrutura. Então, no caso de I have gone, podemos traduzir sem medo. Eu fui. Por exemplo, ó, I have gone to downtown. I've gone to downtown. Fui ao centro da cidade. O estrangeiro ou nativo da língua inglesa vai entender que houve um deslocamento da sua casa até o centro da cidade. É isso que ele vai entender. Agora, se você está no centro, aí é outra coisa. Essa estrutura mostra que houve o deslocamento de um lugar para o outro. Só que aí ele vai entender também que você disse que foi ao centro, subentende-se que você está no centro, como quem diz, ele foi ao centro e ainda não voltou. Ele saiu, mas não voltou. Essa é a ideia. Portanto, é aquela história. Mil perdões. Portanto, a situação ela precisa ser observada. Não tem como você pegar uma estrutura e traduzir e se fazer entendido através dela. Muitas das pessoas buscam curso de inglês com o objetivo: quero aprender a falar inglês. Nada contra, mas um conselho: primeiro você aprende a pensar em inglês para depois você aprender a falar inglês. Esse é o conselho que eu dou. Não adianta querer decorar frase montada e achar que está falando inglês, tá? Porque se o nativo da língua mudar uma vírgula, você já se perde completamente no contexto. Não vai conseguir entender nada. Outra dica muito legal que eu dou, para começar bem o ano: o hábito de ouvir, sabe? Série de TV, filmes, música, podcast, o que tiver ao seu alcance. Sabe, entrar no YouTube, assistir vídeos da CNN, Fox News, o que estiver ao seu alcance. Treinar o ouvido, para que você possa discernir um pouco, né, o som das palavras, distinguir som de palavras, né? Começar a entender um pouquinho. Tudo bem? Então, esta estrutura que eu acabei de passar, I have gone, significa eu fui. Eu fui, estou lá. Aonde? Eu não sei. Eu saí do meu local, fui. Eu não estou aqui. Certo? Essa é a linha de raciocínio. Tudo bem? Uma dica legal. Eu espero realmente ter contribuído. Sou Márcio Antunes, aqui da Império Call Enterprise. Vejo vocês no próximo vídeo.